Começa agora, na Rede Vida de Televisão, a Tribuna Independente ao vivo para todo o país. O tema de hoje é política e privatizações, com a presença do Dr. Enéas Carneiro, médico e presidente nacional do PRONA. Participam como convidados o Dr. Bautista Vidal, que é engenheiro e doutor em física, professor das Universidades Federais da Bahia e de Brasília. Dirigiu Tecnologia Industrial do Brasil durante 8 anos, tem centenas de trabalhos científicos e 6 livros publicados. Foi criador do Programa do Álcool e fundador de mais de 30 instituições de desenvolvimento tecnológico. O Dr. Marcos Coimbra é economista, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro, conselheiro e perito econômico da Escola Superior de Guerra e professor titular das Faculdades Cândido Mendes. Foi chefe da Divisão de Assuntos Econômicos da Escola Superior de Guerra entre 86 e 94. Chefe do Departamento de Análise Quantitativa da Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Diretor da Faculdade de Economia nas Faculdades Integradas Benet. O Dr. Marcelo Coutinho é professor, é advogado do Ministério das Comunicações, atualmente afastado do serviço público em decorrência do exercício do mandato de vereador na cidade paulista de Areias. É presidente da diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, o INBRAC. Dr. Milton Melfi, que é membro do Diretório Nacional e presidente do PRONA, no estado de São Paulo. Para suas considerações iniciais, ocupa agora a Tribuna Independente o Dr. Enéas Carneiro. Minhas saudações cordiais e amigas, Dr. Enéas. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, senhores telespectadores. Nos estertores do século XX, o Brasil vive um dos momentos mais graves da sua história, talvez o pior de todos, se a análise for feita em termos do bem-estar social. Na verdade, as questões que se abatem sobre a nossa pátria não são próprias, específicas dela. Talvez o sejam naquilo que a pátria tem de bom e não naquilo que ela tem de ruim. Sim, porque as questões terríveis sobre as quais nós iremos discutir nesses 90 minutos que vão se seguir, elas hoje se assestam sobre toda a população do planeta, inclusive sobre os cidadãos daqueles países que, se diz, pertencem ao primeiro mundo. Qual é, então, a questão fundamental? A questão fundamental é que existem crises nos albores do terceiro milênio, que já se apropinqua, que já se avizinha. Existem crises colossais para as quais, curiosamente, o Brasil tem solução plena. Essas crises são fundamentalmente a crise de energia. Como será discutido dentro em pouco aqui, nada se move, nada se movimenta, nada se transforma no mundo sem a participação dessa mola fundamental que é a energia. Pois bem, o Brasil detém no seu território condições, através da utilização da energia solar em todo o seu grande recurso vegetal, em todos os recursos vegetais que dispõe. O Brasil tem condições de produzir energia para movimentar o planeta inteiro. A segunda grande espada de Damocles sobre a população do planeta é a questão da água potável. Pois bem, o Brasil detém a maior reserva de água potável do planeta, com cerca de um quinto, um pouco mais de um quinto, 21% de todas as reservas hídricas de água doce. 15% estão concentrados na Amazônia. O curioso é que, provavelmente, isso já se discute em meios bem informados, no próximo século haverá guerras por causa da falta de água potável. Basta lembrar do que já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que
Em algumas regiões já existem usinas de dessalinização para que se possa obter água potável para os cidadãos. Pois bem, a crise de água, a crise de energia, a crise de alimentos, a crise de matérias-primas, nenhuma delas é uma crise para o Brasil. Uma vez que em nossa terra tão pródiga que Deus nos deu, como uma bênção, nós temos riquezas minerais que nos fazem ter o subsolo mais rico do planeta. Riquezas que vêm sendo transmigradas para o primeiro mundo, para os países ditos ricos, e que, de fato, não são ricos. São sim, estão sim, numa condição terrível, numa perspectiva de necessidade de sobrevivência a todo custo. O que faz com que nossa terra, em particular, e muitas outras do chamado terceiro mundo, estejam sendo exploradas para que nada nessas terras sobre, a não ser um conjunto de buracos vazios. É sobre todas essas questões que será feita uma discussão ampla neste programa. Eu quero agradecer a gentileza do presidente do PRONA, o Dr. Enéas Carneiro, que aceitou o convite da Rede Vida de Televisão e veio conversar com os amigos de todo o Brasil. Ele está à disposição para responder as perguntas encaminhadas através do telefone 017-224-5556. O programa é ao vivo para todo o país. Tire suas dúvidas encaminhando a sua pergunta. Pergunta agora, a primeira pergunta, abrindo o programa, será encaminhada pelo professor Dr. Vidal. Doutor Enéas, o senhor falou dessa imensa potencialidade em questões absolutamente estratégicas de sobrevivência das nações hegemônicas do chamado primeiro mundo. Entretanto, há uma questão aí que inviabiliza toda essa potencialidade, que é o chamado sistema financeiro, que é um sistema montado em uma moeda falsa, em que existe o poder monopólico de emissão e que submete todas as nações do mundo a uma ditadura de uma violência inusitada, em que, como a moeda supostamente é símbolo de todas essas riquezas, ela elimina a potencialidade dessas riquezas poder desempenhar esse papel. A rigor, o nosso país, quem mais moeda tem, quer dizer, essa questão do real é uma farsa. A rigor, nós estamos usando moeda de relação internacional, que é o dólar. Nessas condições, nós estamos numa armadilha que caminhamos inexoravelmente para a ruína. Como é que o senhor pode equacionar este problema para permitir que todo esse potencial se torne uma coisa real, quer dizer, no sentido de ser útil para o Brasil, para o resto do mundo, em vez dessa falcatrua e esta moeda financeira falsa desse papel pintado? Professor Bautista Vidal e os senhores telespectadores que estão assistindo ao programa, o senhor tocou num ponto nevrálgico. E é interessante que os senhores telespectadores saibam que não é só o professor Bautista Vidal, que não somos só nós que estamos falando disso. Por coincidência, esta revista é o Executive Intelligence Review. Esta revista é editada nos Estados Unidos e este número é de dezembro de 96. Não vou ler porque o tempo não, mas há um trecho aqui muito interessante, cujo título é O Fim da Realidade Virtual. O problema, professor Bautista Vidal, e o senhor já o abordou muito bem, é que circulam hoje no planeta de modo fictício, de modo absolutamente falso, circulam por dia 3 trilhões de dólares. 3 trilhões. Isso é cerca da metade, como alguns telespectadores sabem, do Produto Nacional Bruto americano, dos Estados Unidos da América do Norte. Ora, a questão, de novo, é a realidade virtual. Por que realidade virtual? Porque não existe riqueza em correspondência com isso. Não há uma riqueza real. Não há patrimônios que correspondam a isso. Então, quando o senhor me pergunta, primeiro, como eu vejo isso tudo como uma bolha especulativa gigantesca que vai explodir cedo ou tarde. Dessa bolha, nós fazemos parte, nós, o Brasil, porque isso nos foi imposto de fora. E Sua Excelência, o Presidente da República, com o poder que tem, monolítico, fez com que toda a população aceitasse isso. E os meios de comunicação silenciam sobre a realidade que está por trás. Quando o senhor pergunta qual é a postura política nossa, é que nós não vemos saída. Não vemos saída nem para o Brasil, para o México, para a Argentina, para nenhum país hoje, a não ser a ruptura com esse modelo. E não somos só nós que propomos isso. No decorrer do programa, quero crer, outras perguntas virão, e a questão será ainda mais examinada em mais profundidade. Não há saída
se não houver ruptura com o sistema financeiro internacional. Isso está levando não só o Brasil, como N outros países, na verdade o mundo inteiro, porque mesmo o primeiro mundo sofre disso. Porque lá no primeiro mundo, muito embora o sofrimento seja menor, a grande massa está sofrendo também, o desemprego e outras questões. Mas acredito que respondi ao senhor. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O presidente do PRONA, o doutor Enéas Carneiro, está participando da Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Os amigos podem questionar, tirar as suas dúvidas, sabatinar o nosso querido doutor Enéas através do telefone 017-224-5556. Pergunta agora será encaminhada pelo professor Marcos Coimbra. Doutor Enéas, o atual presidente da República foi eleito com base numa campanha em que estendia os 5 dedos da mão e prometia o progresso em todas estas 5 importantes áreas. Infelizmente, 2 anos para cá, todos os indicadores destas 5 áreas pioraram. Em especial, prometeu trabalho e os índices de desemprego aumentam e o subemprego cresce. Quais são suas considerações a respeito deste assunto? Os senhores telespectadores ouviram bem a pergunta do professor Marcos Coimbra e eu respondo para o senhor. E o nível de desemprego hoje é alarmante. Não há como escondê-lo, mesmo com a metodologia que é usada. Admitamos um número superior a 10 milhões de desempregados, que é algo razoável dentro daquilo que se calcula na metodologia. 10 milhões de pessoas. Esse desemprego tende a aumentar. Por que ele tende a aumentar? Porque toda atividade industrial está diminuindo. Na medida em que se valorizam cada vez mais os fluxos financeiros em detrimento da atividade produtiva, na medida em que se valoriza o capital puro em detrimento do trabalho, o desemprego só tende a aumentar. É falso, é mentiroso dizer-se que vai haver emprego. É mentira, não há como. E o curioso é que, à medida que o desemprego aumenta, o indivíduo, para sobreviver, ele tem 2 caminhos só. O subemprego, a economia informal, ou a criminalidade. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais também a criminalidade está aumentando. Né? Então, quando o senhor pergunta qual é a nossa posição, primeiro, o que está sendo feito é criminoso. É um crime contra a nação, contra a população. Né? Essa promessa para sempre, para frente, de que nós vamos entrar pelo mundo, não se sabe quando, isso é uma conversa fiada. Não deu certo no mundo. Agora, qual o nosso caminho, como o senhor pergunta, é pleno emprego. Pleno emprego, estímulo à atividade produtiva. Atividade especulativa reduzida ao mínimo, taxas de juros no valor internacional, nada mais do que isso. Tribuna Independente, ao vivo, para todo o Brasil. Presença do presidente do PRONA, doutor Enéas Carneiro. Os amigos podem tirar dúvidas, encaminhar perguntas, questionar, sabatinar o doutor Enéas através do telefone 017-224-5556. Pergunta agora será encaminhada pelo doutor Marcelo. Doutor Enéas, a minha pergunta está relacionada com os aposentados do Brasil. Nós não concebemos possa um cidadão trabalhar a vida inteira para a nação e, ao se aposentar, ver reduzido o seu salário, ver reduzido o seu padrão de vida e ficar realmente escravo do descaso e da insegurança. O problema dos aposentados é muito sério. Vossa Excelência, se algum dia chegar à presidência da República, como vê essa situação e qual seria a sua ação política para minimizar o sofrimento dos nossos aposentados? Doutor Marcelo, tudo faz parte de um mesmo projeto, que pouco a pouco será examinado aqui. O aposentado e a criança são os 2 extremos, né? Indefesos, e um Estado, na verdade, é tanto mais eficiente quanto mais ele cuide dessas pessoas, que têm menos condições de lutar. Quer dizer, esse descaso a que o senhor faz referência, ele é secular. Ele vem de agora. Os nossos governos não se preocupam com isso. Aí a pergunta que vem é a seguinte, que o senhor nos faz. Que posição tomar? Primeiro, o aposentado tem que continuar ganhando exatamente o que ele ganha, para ganhar menos. Ele não pode ser apenado no final da vida dele, né? Tendo direito, quer dizer, tendo direito a uma migalha. Ele tem que ter, no mínimo, aquilo que ele diz. Segundo, esse é o primeiro ponto, crucial. Segundo, ele tem que ser útil. Ele não pode ficar numa praça jogando, né? Ele tem que ter o direito de ser útil, se quiser, claro. Não será obrigado a ser. Mas, como em outros países do mundo, ele tem aquela coisa que é fundamental, que é a experiência de vida para transmitir.
Então, em chegando lá, a nossa proposição é, primeiro, a remuneração justa. E quando nós mostrarmos aqui a drenagem de recursos brutal, né? O que sai do país de modo oficial, não com corrupção, não, de modo oficial, quando nós mostrarmos daqui a pouco isso, ficará claro para os telespectadores que dinheiro há de sobra. Ele apenas é canalizado para fins espúrios, para manutenção, nós vamos discutir depois, de juros, dívida interna, etc. Então, os dois pontos. Um, né, a remuneração justa, mantida, e segundo, a valorização dele como ser humano, naquilo que ele tem para dar. Né? Rede Vida de Televisão, apresentando a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O tema de hoje é política e privatizações, com a presença do Dr. Enéas Carneiro. Pergunta agora será encaminhada pelo Dr. Milton. Boa noite, doutor Enéas. Temos lido nos jornais, televisão principalmente, nessas últimas semanas, o problema do sem terra. Afinal de contas, quem tem razão nessa história? Os sem terra, os fazendeiros, os dois, nenhum? Como é que é a situação dos sem terra, doutor Enéas? Veja bem, senhor Milton, a questão é extremamente complexa, ela não é simples. Porque os sem terra, não têm onde trabalhar, então eles têm razão quando querem ter uma terra. Indiscutível que eles têm razão. Por outro lado, o sujeito que tem uma terra, que está produzindo, ele tem razão quando ele não quer que seja invadido, ele diz que vai atirar e vai matar. Então, a questão não deve ser vista, eu lhe peço desculpas, sob esse ângulo. Não é exatamente sob esse ângulo. Isso aí é um efeito, isso é uma consequência, não é uma causa. Vamos à causa. Na verdade, não há emprego, nem na cidade, nem no campo. Não há emprego. Esses indivíduos vivem em desespero permanente. Grande parte deles migra. E vai, a expressão já está mais do que espalhada, a inchação, o inchaço, a expressão comum do povo, né? Ele vai encher a periferia das cidades, das grandes metrópoles. Veja bem, a primeira questão é vermos como seria possível mantê-los lá. Aí, como eu lhe disse que é complexo, e no decorrer da conversa essas questões serão mais aprofundadas, veja bem, nós teremos que mudar o modelo econômico em que o nosso país trabalha. Nós temos que usar os recursos naturais. Se nós temos terras para serem plantadas e temos recursos naturais para serem utilizados, esses indivíduos, se nós, por exemplo, utilizarmos como combustível não o petróleo, que nos levou a essa crise, se nós utilizarmos o álcool, como já se tentou, como o professor Bautista Vidal tentou, criador que foi do projeto do álcool, ou a mandioca, outro qualquer elemento de natureza vegetal através do qual se tire uma fonte de energia, nós estaremos empregando essas pessoas. São milhões de empregos que serão gerados, em pequenas usinas, espalhadas ao longo de todo o Brasil. E eu lhe digo que é esse o caminho, não há outro. Não há como resolver esse problema, porque no momento, como eu lhe disse, o litígio é permanente, é constante, e quando a gente olha para ele, está vendo um efeito. Nós temos que atacar a causa. Nós temos que criar condições que façam com que esses indivíduos estejam nos locais de que gostam. Nos locais que a eles pertencem. É assim que eu vejo. Tribuna Independente, primeira pergunta é do Pará. Opa, Eduardo Aquino, muito obrigado, Eduardo. Um grande abraço para você. Só que nós vamos fazer um breve intervalo, Eduardo. Eu volto para fazer a pergunta que vem do Pará. Um minuto só, já voltamos na Rede Vida de Televisão. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de Televisão. O tema de hoje é política e privatizações, com a presença do Dr. Enéas Carneiro, presidente do PRON. Doutor Enéas, podemos atender ao Pará? É o Eduardo Aquino quem participa, recebe os meus agradecimentos, uma saudação muito cordial, Eduardo. Ele gostaria de saber qual a opinião do Dr. Enéas quanto ao gasto que o governo vem fazendo na mídia para aprovar a reeleição. E também a questão da farsa do real, deixando a população miserável aumentar. Quanto ao gasto com a reeleição, para o senhor que faz a pergunta, eu não sei quanto está sendo gasto. E realmente já não há mais nem discussão para isso, porque já foi aprovado. A tese já foi aprovada, quer dizer, já se encerrou esse assunto. É uma página virada, com todo respeito ao senhor, já está decidido que, através da reunião da Câmara dos Deputados... Muito bem. A segunda pergunta, por favor, eu não gravei. Foi sobre o real. Veja o senhor, como já se comentou rapidamente aqui, o real não tem nada de real, ele é irreal, né? O real é o dólar fantasiado. E o que existe aí é uma falcatrua gigantesca em que, na verdade, nós estamos trabalhando com a moeda estrangeira. Esse é que é o ponto básico. A inflação está toda contida
Porque o que houve foi uma série de medidas tomadas pelo governo, fundamentalmente, né? A destruição de todo o parque industrial, quer dizer, obrigando, né, a nossa população a importar, porque a indústria não pôde competir mais, quebrou-se por completo a agricultura, enfim, o que aí está ainda é um salário mantido já com defasagem também, que houve defasagem desde a URV, mantido em nível mais baixo, porém com o desemprego aumentando, enfim, o real é uma farsa. Isso é o que qualquer pessoa com o mínimo de lucidez tem que reconhecer. Essa é a minha resposta para o senhor. Santa Catarina, a bela e Santa Catarina, participando, vem de Florianópolis, o Fernando Calais, fazendo a pergunta, ele faz um comentário aqui, visto que devemos eliminar as causas dos problemas e não os efeitos, pois o que se vê exteriormente no Brasil, como as crises econômicas e sociais, são os efeitos que existem dos problemas interior da consciência de cada brasileiro. A pergunta do Fernando. O que o senhor acha que deveria ser feito para mudar a forma de pensar e agir do povo brasileiro? Excelente pergunta, senhor. Para que se mude a forma de pensar e agir da nossa população, que não tem culpa nenhuma disso, nenhuma culpa desse modo, é preciso que os meios de comunicação, servos que são hoje do sistema financeiro internacional, adquiram liberdade. Para que se possa, como num programa como esse aqui, apresentar as verdadeiras causas de tudo que acontece. Nenhum cidadão é culpado por não ter a informação. Se a informação não chega a ele, ele opina em função daquilo que a ele chega. E como tudo lhe chega distorcido, é natural que as suas conclusões também sejam falazes, sejam falsas. Então o senhor pergunta, o que é que precisa ser feito? É preciso que isso é fundamental, que nós tenhamos um poder soberano, um poder legítimo, que privilegie a verdade. E que não atue como este que aí está. Este não é nosso. Esse poder que aí está, né? Que é monolítico e que privilegia só a mentira, a deformação. Para que as pessoas mudem, é preciso que o poder central mude. São Paulo, vem de Mirassol, uma cidade encantadora do interior paulista. É a Beatriz Helena. Um beijão, Beatriz. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, querido. Quais os motivos que levaram o doutor a se candidatar à presidência da República? De modo também sintético, uma senhora, né, que fez a pergunta? Beatriz. Senhora Beatriz, o que me levou a 1989, que há 7 anos atrás, foi um sentimento do qual qualquer brasileiro preocupado com a nação passa a estar possuído. Há um nome só para isso, indignação. Não há outro. Como eu passei a vida toda estudando, toda, e fui educador durante mais de 30 anos, num certo instante eu me zanguei, eu disse, não aguento mais. E fundei esta estrutura política da qual sou presidente, resolvi candidatar à presidência da República e, pouco a pouco, pessoas de alto gabarito foram se aproximando. A razão é essa, exatamente. Minas Gerais, agora é a vez de atender Belo Horizonte, a capital dos mineiros, que vai ganhar 2 novos bispos auxiliares, Dom Davi e Dom Décio. A pergunta vem do Maurício de Oliveira. Meus cumprimentos, Maurício. O senhor, como presidente do PRONA, tendo como perspectiva a melhora do país, dê um conselho aos jovens. Por piores que sejam as perspectivas à vista, por piores que sejam os horizontes, creia numa coisa. O Brasil tem tudo para ser a maior potência do planeta. E o senhor que é jovem, saiba de uma coisa. Só o trabalho, só a verdade, só o conhecimento constroem. É o meu recado. Vamos agora ao Rio de Janeiro, Macaé, Rubens Almeida. Oba, Rubens, Fluminense, um grande abraço, querido. Saudação muito carinhosa, muito respeitosa da Tribuna Independente, na Rede Vida de televisão. A Tribuna, pergunta ao vivo, direto, o Rubens quer saber como o doutor Enéas vê a privatização da Vale. Senhor Rubens, né? Rubens de Macaé. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Macaé. Sim, Macaé é o estado do Rio. Senhor Rubens, lá do nosso Rio de Janeiro. Eu olho o relógio, é um hábito crônico. Senhor Rubens, a venda da Vale do Rio Doce é um crime de lesa pátria. Rapidamente eu digo para o senhor por que eu estou usando essa assertiva. A Vale do Rio Doce é detentora de um patrimônio já bem documentado, eu estou falando do patrimônio físico construído, que é gigantesco. Ela tem minas jazidas, ela tem ferrovias para levar o minério até os portos, ela tem portos, ela tem navios transoceânicos, ela tem toda uma estrutura montada que, para se montar outra vez, pelo menos 2 décadas, no mínimo. Fora esse valor
que pode ser calculado, ela é detentora de um patrimônio incalculável, que é o que está no subsolo. Incalculável. Calcula-se algo em torno entre 1,5 a 2 trilhões de dólares. Mas não é essa a questão, porque nem por 1 trilhão de dólares valeria a pena vendê-la. Muito menos por 5, 10 bilhões que eles querem. Eu disse que é um crime de lesa pátria porque os minérios são uma questão fundamental para o terceiro milênio. Os minérios são uma riqueza insubstituível, são matéria-prima. E a Vale é detentora desse potencial. Então, vender a Vale, e esse assunto certamente voltará aqui, e certamente o grande comprador será a maior mineradora do mundo. Veja o senhor, será entregar para a grande mineradora aquilo que é nosso. Quando esses minérios forem transmigrados daqui, restarão buracos vazios. E nós não teremos mais a riqueza, a verdadeira riqueza. Essa é a questão. É um crime de lesa pátria. Rio Grande do Sul, vamos atender agora a gaúchos. Os gaúchos participando da Tribuna Independente ao vivo. Os amigos de todo o país podem encaminhar perguntas, tirar suas dúvidas junto ao Dr. Enéas Carneiro através do telefone 017-224-5556. O programa é ao vivo para todo o país. Rio Grande do Sul, a pergunta vem de Pelotas, Dr. Enéas, é do Heleno Nobre. Uma saudação muito carinhosa a Pelotas. Qual a razão do sucesso do atual presidente da República? Perfeito. Senhor Heleno, lá do Rio Grande do Sul, né? Senhor Heleno, o sucesso nas camadas menos informadas, que têm menos acesso à informação, quer dizer, as camadas menos favorecidas, eu estou falando a essas camadas, se deve a uma coisa só. A uma verdadeira falcatrua é a palavra. Porque com a moeda estável, entre aspas, a cesta básica se mantém mais ou menos no mesmo valor. E como uma pessoa extremamente pobre vive numa economia de subsistência e ela consegue comprar sem aquele desespero da inflação, ela diz, eu estou melhor. Esse cidadão não tem ideia do que está acontecendo, que daqui a pouco isso vai explodir, que o desemprego está aumentando, que as riquezas estão indo embora, nada disso. Então, quando o senhor pega o sucesso, é nessa camada. Nas outras camadas, não é bem assim. Existe uma reação crescente contra o governo de Sua Excelência, o presidente da República, que não é dele, na verdade. Na verdade, ele é um preposto do sistema financeiro internacional. Minas Gerais, agora vem de Poço Fundo, Francisco Braz. Opa, saudação sempre muito amiga, carinhosa aos mineiros de Poço Fundo. Poço Fundo, Francisco faz a pergunta. Na sua opinião, a quebra do monopólio das telecomunicações deve modificar o cotidiano do brasileiro? Até que ponto? As telecomunicações representam um conjunto... Desculpe. As telecomunicações representam todo um conjunto de procedimentos que estão na base, na espinha dorsal do que se chama segurança nacional. Quebrar esse controle, que é da nação, a grupos privados é certamente entregá-lo a grupos estrangeiros. Então, a nossa posição, a posição daquela estrutura política que nós criamos, é que as telecomunicações não podem também ser privatizadas. Que beleza! Tem uma pergunta aqui do Juvencio Gonçalves, que é um mecânico. Um grande abraço, querido. A vez de perguntar é do professor Dr. Vidal. E na sequência nós voltamos para Sete Lagoas. Professor. Enéas, o senhor já começou a tocar na questão que eu vou me reportar, que é uma questão que dá ao povo brasileiro talvez a oportunidade maior que nenhum povo teve na sua história, que é esse potencial ilimitado e eterno de fontes energéticas renováveis, numa situação que o mundo hegemônico, as nações ditas poderosas, estão numa situação desesperadora. Os Estados Unidos têm petróleo no seu território para apenas 5 anos, o Japão para 0 anos, a Alemanha para 0 anos, para não dizer a França, a Itália, a Espanha. E nesse contexto, a única solução mundial não é, evidentemente, a energia nuclear, que está numa debacle total por muitas razões que não vamos detalhar. É esse imenso potencial armazenado graças ao reator à fusão nuclear, que é o Sol, e que é armazenado na biomassa e que permite abastecer o mundo para sempre de formas energéticas. Como é que o senhor explica, e certamente o senhor presidente da República, qual é a medida que o senhor ia tomar para que a nação brasileira ocupasse esse papel fundamental de ser a grande fornecedora energética do planeta Terra, como aliás foi previsto na revista Science, um documento do Departamento de Estado americano assim repete. Entretanto, nós estamos retroagindo.
Nós estamos com o nosso povo, quer dizer, caminhando para a ruína, estamos com desemprego terrível, a indústria indo, quer dizer, para a inviabilidade, a indústria nacional, a agricultura falida, quando é exatamente através da terra, do sol, que nós podemos criar milhões de empregos e nos transformarmos, por que não, na nação mais poderosa do mundo, porque energia é poder, nada existe no mundo sem energia. O professor Bautista Vidal faz uma pergunta, eu vou responder para o senhor, e peço a atenção dos senhores telespectadores, que essa questão é crucial. Veja bem, professor, primeiro o senhor pergunta a que eu atribuo a situação de estarmos assim, ou seja, do absoluto desinteresse dos governos por essa questão. A que eu atribuo isso e o que farei quando chegar. Professor, os governos dos países hegemônicos não se preocuparam com energia biomassa por uma razão só. Eu morei na Inglaterra, como muitos telespectadores já estiveram lá, e na Inglaterra, quando a gente tem 18 graus, todo mundo vai pra rua, beleza de sol. Né? 18 graus aqui é frio. Os ingleses, os alemães, os franceses não têm sol. Então, por isso, essa não foi a preocupação maior deles, nem poderia ser. Eles olharam para as fontes do subsolo, para o petróleo. Isso é um finito. Claro! Então, veja o senhor. Nós que detemos isso, por que não usamos? Porque tudo que é feito aqui é ditado a partir de fora. Porque tudo que é feito aqui obedece ao comando alienígena, lá de fora. Nós, na verdade, somos comandados de fora para dentro. Essa é que é a verdade que a população não sabe. Por isso que todo mundo usa petróleo. Né? Como professores todos de economia sabem, uma parcela significativa ainda é importada. Agora, a questão é outra. O que fazer? O que farei, o senhor pega quando chegar lá? Mas, professor, o senhor me conhece. Será exatamente o contrário do que está aí. Vamos valorizar os nossos fatores de produção locais. Vamos restaurar o programa do álcool e muito mais. Vamos fazer com que as fontes de energia que vão mover o mundo deixem de ser dos produtos fósseis que estão acabando e passem a ser dos hidratos de carbono, dos glicídios. E isso será, com certeza, meta precípua, primacial do nosso governo. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. A presença do Dr. Enéas Carneiro, presidente do PRONA. O programa é ao vivo para todo o Brasil. As dúvidas, as perguntas, questionamentos podem ser levantados através do telefone 017-224-5556. Pergunta é de Minas Gerais. Vamos atender o mineiro de Sete Lagoas, Juvencio Gonçalves. Um grande abraço. Salve Sete Lagoas. Ele diz, eu sou um simples mecânico. Considero o senhor um homem muito inteligente. Gostaria de saber qual a melhor saída para essa crise. Por que no meio dessa crise tão brava, os políticos ganham milhões e milhões por mês? Senhor Juvencio, muito obrigado pela pergunta e pelo elogio que o senhor me faz. Só uma correção, o senhor não é um simples mecânico, o senhor é um mecânico. O senhor é uma pessoa, uma peça fundamental na estrutura produtiva de qualquer país, cujos governantes tenham respeito pelo seu povo. Aqui não. Aqui não há respeito pelo senhor, não há respeito pelo médico, pelo engenheiro, por ninguém. Só quem é respeitado aqui é quem especula e um elemento que pertence à classe política e aplaude o governo federal. Só isso. Agora, respondendo a sua pergunta. Como sair da crise? A resposta não pode ser tão simples. Eu vou sintetizá-la, claro, e no decorrer da conversa outras questões complementarão. Senhor Juvencio, só a maneira de sair da crise é inverter tudo que está aí. É colocar o Brasil realmente de pé, porque ele está de cabeça para baixo. Porque o senhor tem um país com 150 milhões de pessoas e o senhor tem 1/3, no mínimo, passando fome. E o senhor tem o Japão com uma área pequenininha, com um subsolo que não tem nada, que importa alumínio, que importa tudo de que precisa. E aquele povo todo trabalhando. E é economia pujante pelo mundo. Qual é a diferença básica? É que o governo japonês se preocupa com o cidadão japonês. A riqueza deles é uma só, é o japonês. Tem mais nada. Nós, com todo esse subsolo, com tudo isso, o senhor pergunta, qual é o caminho? Perdoe. É mudar toda a estrutura de poder. Toda. Essa é a resposta. São Paulo. A pergunta agora é de Sorocaba. Um abraço ao nosso estimado senhor arcebispo Dom José Lamberto. Sorocaba, Rubens Rosa fazendo a pergunta. Gostaria que o senhor falasse sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior do planeta, a maior floresta tropical do planeta. A floresta amazônica tem uma riqueza em madeira extraordinária.
uma riqueza em material que recebe luz solar, quer dizer, folhas extraordinárias. Um dia de sol no território brasileiro, e a maior contribuição é da Amazônia, né, corresponde, senhor Rubens, corresponde a 120 mil usinas de Itaipu funcionando a todo vapor. Quer dizer, a Amazônia tem o maior contingente de água potável do planeta. A Amazônia é o futuro do mundo. Essa é a floresta amazônica. É essa floresta que eles querem tomar. E o primeiro passo para tomar essa floresta é a privatização da Vale do Rio Doce. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de televisão. Hoje o tema é política e privatizações, com a presença do doutor Enéas Carneiro, presidente do Prona. Presidente, podemos agora atender a Santa Catarina, vem de Blumenau. A pergunta é o Fabrício Regime. Fabrício, um grande abraço, saudação muito carinhosa. O que o senhor acha da globalização do país? De onde é o rapaz? Ele é de Blumenau, Santa Catarina. Senhor Fabrício, o senhor faz uma pergunta que eu prefiro, se o senhor me permitir, com todo respeito ao senhor, daqui a pouco eu abordo. A resposta sintética para ser desenvolvida daqui a pouco. Senhor Fabrício, globalização é uma farsa. Globalização é um termo hoje, uma expressão repetida em todos os jornais, pelo menos no Brasil, repetida através de todos os meios de comunicação, dizendo-nos que essa é a salvação, que ela é inevitável. Mas não é assim, e eu lhe peço um pouquinho de paciência. Continue assistindo ao nosso programa. Daqui a pouco eu respondo ao senhor. Rio de Janeiro, vamos à cidade maravilhosa. É o Paulo Roberto que está acompanhando a Tribuna Independente hoje ao vivo nessa fantástica cidade maravilhosa. O que o senhor atribui à surpreendente falta de oposição ao governo federal? Será unanimidade burra? Eu não gravei o nome do rapaz, senhor? É Paulo Roberto. Senhor Paulo. Senhor Paulo Roberto, aqui eu atribuo, será uma opinião pessoal. Nada garante que ela exprimirá toda a verdade. Uma vez que eu não tenho acesso, porque lá não estou e não quis estar, não quis ser deputado, eu não tenho acesso aos bastidores do Congresso. Existe uma alienação, sem dúvida. Existe um nível muito pequeno de informação, inclusive dentre os elementos que compõem a classe política. Talvez haja mais falta de informação do que má fé. Eu não creio que... E nunca disse isso. O Congresso é feito só de patifes. Nunca disse isso. Nunca eu usei essa expressão. Na verdade, o cidadão não está informado. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Talvez por isso não haja essa oposição. Talvez haja má fé. Certamente em alguns deve haver. Mas não sou eu a pessoa capacitada a dizer por quê. Qual é a razão? Não sei exatamente, né? Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, na Rede Vida de televisão. Hoje a presença do Dr. Enéas Carneiro, presidente do Prona. Doutor, tem uma pergunta aqui, mais uma do Rio de Janeiro, do Rocha, do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos em instantes. A Rede Vida de televisão apresentando a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O tema de hoje é política e privatizações, com a presença do Dr. Enéas Carneiro, presidente do Prona. Os amigos de todo o Brasil podem encaminhar perguntas, tirar suas dúvidas, sabatinar o Dr. Enéas através do telefone 017-224-5556. A pergunta agora na tribuna será encaminhada pelo Dr. Marcos Coimbra. Doutor Enéas, no terceiro Encontro Nacional de Estudos Estratégicos, realizado no Rio de Janeiro, coordenado pela Escola Superior de Guerra, o Dr. Liu Liping, representante da China, mestre em Segurança Nacional pelo Departamento de Política da Universidade Maryland, Estados Unidos, afirmou que eles, chineses, não estão dispostos a privatizar áreas vitais para a população, tais como energia, água, telecomunicações, ferrovias, matérias-primas, etc., porque são elementos formadores da infraestrutura. No Brasil, o governo pensa o contrário, quer fazer justamente o oposto, privatizar tudo. Quem está certo, doutor Enéas? Por quê? Professor Coimbra, sem dúvida, quem está certo é o chinês. São 400 mil, em torno disso, estatais na China. Em torno disso. 14 estatais de todos os portes. 14 mil não põe nem a mão, são essas. Nem a mão, nem se discute.
Quem está certo são eles. E por quê? É claro, o senhor me perguntou, mas é óbvia a pergunta. Por que quem está certo? Porque a privatização de qualquer uma dessas estatais que se relaciona a conceitos estratégicos, quer dizer, vamos definir o que eles dizem que nós não definimos, que os que defendem, que são contrários à privatização não definem, vamos definir então. Vejamos, os minérios, o subsolo são um componente estratégico, por quê? Porque eles são material não renovável, eles acabam, como acabou o Amapá da Serra do Navio, que foi todo transmigrado e para o exterior está nos Estados Unidos, compõe a reserva estratégica dos Estados Unidos. É mentira! É sorte dessa afirmação de que tem que ser privatizado. Isso é conversa fiada. Vai privatizar, como fizeram com a Embraer, por exemplo, que era uma indústria nacional, onde o modelo era nosso, era autóctone, quer dizer, era fabricação de aviões com tecnologia própria e não com esses pacotes que nos chegam trazendo as condições próprias dos países onde eles foram criados. Então, veja, o que é privatizar, por exemplo, telecomunicações? É entregar para eles um sistema vital de controle. O que é privatizar a Petrobras? É tirar de nós uma estatal poderosíssima, que deveria ser, isso, ser ampliada para ser uma empresa de energia e não só de prospecção e de tratamento de petróleo, nada disso. Então a privatização, como ela está sendo feita, não é como ela está sendo feita. Dessas estatais, ela não tem que ser feita. É um crime contra a nação. Quem está certo é o chinês, professor. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Vamos atender ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, Licínio Rocha, que recebe os meus cumprimentos. O agradecimento pelo envio do fax, participação ao vivo na Tribuna Independente. Doutor Enéas, é notório o protecionismo do Banco Central a alguns bancos cujos dirigentes fazem ou fizeram parte do atual governo. Numa época em que o desemprego está atingindo mais forte a categoria dos bancários, parece-nos que estamos necessitando de uma voz mais forte para regularizar essa situação. Fale sobre o assunto. Nome do rapaz? Licínio Rocha. Senhor Licínio, de onde é? Rio de Janeiro, Cidade Maravilha. Senhor Licínio, lá do nosso Rio de Janeiro. Não é só a classe do senhor que está sofrendo. Todas as classes trabalhadoras estão sofrendo, não há exceções. Um médico se forma, 6 anos de medicina, vai ganhar R$400. O engenheiro não tem emprego, não há emprego para ninguém, essa é a verdade. Por isso o senhor vê engenheiros, advogados, economistas, homens de todas as profissões jogados até no mercado informal. Muito bem. Então, para lhe dizer que não é só um problema do senhor, que eu respeito, claro. O senhor diz que o Banco Central precisa de uma voz mais forte. Sim. O Banco Central, na verdade, por mais que queiram, ainda não sei para que, mais autonomia, que são absolutamente autônomos, fazem o que querem. Quando se fala de Banco Central e Tesouro, quem manda é o Banco Central, não há dúvida. É mais uma das farsas impostas à população. Se o senhor perguntar qual é a única possibilidade, de novo, é um poder central livre, sem amarras. O poder que aí está é todo amarrado, todo comprometido. Tribuna Independente, agora é Bahia, vem do Odílio Silveira. Um grande abraço, Odílio. Salve a Bahia. Qual a proposta do Prona para evitar o êxito rural do Brasil? Nome? Odílio Silveira. Senhor Odílio, é fixar o homem no campo através da utilização dos fatores de produção que lá estão. Essa é a resposta clara. Ou seja, é estimulá-lo a ficar lá, dando-lhe trabalho, dando-lhe condições de subsistência lá, no local a que ele pertence. Essa é a resposta clara. Tribuna Independente ao vivo para todo o país, a presença do Dr. Enéas Carneiro. Pergunta agora será encaminhada pelo Dr. Marcelo. Doutor Enéas, Vossa Excelência está sendo questionado sobre importantes assuntos para a sobrevivência do nosso Brasil. Nós temos a participação dos mais diversos segmentos da sociedade através do telefone. Por que há uma omissão por parte dos meios de comunicação social sobre esses assuntos? Doutor Marcelo, o telespectador está vendo uma pergunta muito própria. E no momento certo, inclusive. Discussões como esta que aqui está sendo travada não existem. Nos grandes meios de comunicação. Nos grandes ibopes. Essas questões são um tabu. E o senhor me pergunta... É verdade, o senhor pergunta por quê? Porque os meios de comunicação obedecem ao sistema financeiro internacional. Eles são todos instrumentos de um poder demoníaco. Eu escrevi há pouco tempo uma cartilha, né? Mostro para os senhores telespectadores, uma cartilha publicada no Rio de Janeiro e São Paulo também, e que não consegui divulgar, né? Não tive como, apesar de ter impresso, em que nós mostramos o Brasil em perigo e discutimos isso. Os meios de comunicação fazem parte desse plano diabólico, que omite
que não deixa que a população tome conhecimento do que realmente se passa. Então, o senhor pergunta por quê? Porque eles são servos de um poder maior, que é, tristemente, o sistema financeiro internacional. Opa, agora chegou uma pergunta do âmbito partidário, político. Goiás vem de Goiânia, Aber Leandro, é isso, Aber? Um abraço carinhoso. Ele quer saber por que o PRONA não tem expressão política em eleições municipais e estaduais. Não é exatamente assim. O PRONA foi criado tendo em vista, naquela época, em 89, que as questões centrais do país só podem ser resolvidas a partir da presidência da República. Essa foi uma averiguação, uma testificação desde 89. E se o senhor acompanha a conversa, o senhor vai ver que não adianta eu tapar um buraco de rua. Há prefeitos extremamente bem intencionados, mas eles não têm como mexer na tributação nacional, nas taxas de juros, nada disso, não tem poder. Foi por isso que ele foi criado com essa finalidade. Mas ele tem eleito. Elegeu vereadores, elegeu agora 30 e poucos vereadores no país. Não há por que não eleger. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de televisão. Paraná, vem de Londrina, Celina Oliveira. Tomás, Celina. Um beijão carinhoso para você, obrigado pela sua participação. Ela vem com uma pergunta muito direta de Londrina. Celina, eu gostaria de saber do senhor a respeito dos assalariados. Dona Celina, os assalariados são aqueles que trabalham para um patrão, que pode ser até o Estado. Há assalariados em empresas privadas e há assalariados do poder público. Os assalariados estão comprimidos, esmagados, porque toda a política de Sua Excelência, o Presidente da República, e daqueles que o assessoram, é contra o cidadão. O governo que está inimigo do povo. Então, não há política salarial. Não há nem mais o que dizer para a senhora. Enquanto esse estado de coisas se mantiver, a situação irá piorar, sem dúvida. Tribuna Independente na Rede Vida de televisão, os amigos de todo o país podem sabatinar, perguntar ao Dr. Enéas Carneiro através do telefone 017-224-5556. Pergunta agora será encaminhada pelo Dr. Milton. Doutor, nós vamos falar um pouquinho do nosso PRONA. Em 94, nós do PRONA nos preocupamos essencialmente com a candidatura à presidência da República. Era o objetivo maior. Independente disso, lançamos alguns candidatos. Vamos falar de São Paulo. 5 candidatos em São Paulo, pessoas ilustres, desconhecidos da população, não tinham expressão nenhuma, novatos políticos, e tivemos um resultado expressivo com o chamado do senhor, dentro do seu 1 minuto que o senhor tinha, o senhor fazia um chamado para quem acreditasse no senhor, votasse na legenda PRONA, e nós tivemos mais de 160 mil votos de legenda naquela ocasião, e elegemos uma deputada desconhecida do povo com 1.000 votos. 96, agora, novamente, elegemos um vereador, falando só da cidade de São Paulo, com um pouco mais de 6 mil votos. A legenda, novamente, teve mais 75 mil votos, e assim afora. Eu gostaria de saber do senhor, que o senhor explicasse aos telespectadores qual a estratégia do PRONA para as eleições de 98. O senhor Milton, o senhor me faz a pergunta na qualidade de um presidente regional. Preocupado é natural. E pede que eu diga para os telespectadores. Perfeito. Então a resposta é para os senhores telespectadores, que não estão me perguntando nada, mas como o senhor perguntou. Veja bem, é preciso a cada instante examinar a realidade. Não se pode ser teórico, puro. E a realidade é que vai haver, estaremos diante de eleições gerais, novamente em 98. Então, eu vejo a questão assim, em qualquer ponto do Brasil, e houve até, parece até programado, mas não sabíamos que o senhor de Goiás ia ligar perguntando isso agora. De Goiás, do Acre, do Rio Grande do Sul, de qualquer ponto do país, de onde venha o interesse de um cidadão preocupado com a nação, preocupado realmente com essas questões, não entreguista, e que ele queira se candidatar a qualquer cargo eletivo, senhor Milton, as portas estão abertas. Nós nunca estivemos, e agora muito menos, com a estrutura nossa fechada para isso. O que se passa é que era toda a ênfase, sem dúvida, era dada à presidência da República. Agora não. O partido já se firmou, já mostrou, já publicou, já apareceu na televisão muitas vezes. Qualquer indivíduo de qualquer ponto do país que queira formar um núcleo e candidatar-se é bem-vindo, desde que fale essa língua. Tá? Tribuna Independente, voltamos ao Rio de Janeiro. Vamos atender a cidade maravilhosa aqui, o José Boal. Muito obrigado, José. Felicidades para você, obrigado pela participação. Ele gostaria de parabenizar a equipe econômica do senhor. E vem com a seguinte pergunta. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a atual política do comércio exterior. Senhor José, do nosso Rio de Janeiro. A resposta é bem simples. O déficit comercial agora, último,
de bens. Quer dizer, importação e exportação de bens. Deu 5,5 bilhões de dólares. Recorde. A resposta já está aí. Abriram-se as portas da economia e entra tudo. Entra até quinquilharia. E não se exporta nada. Então, como é que eu vejo? Eu vejo, desculpe-me, senhor, o fracasso completo dessa política. Bom, tem de Brasília, Odilon Aires Cavalcante. Um grande abraço, Odilon. Obrigado pela sua participação. Mas antes aqui na minha agenda tem Piauí. Vamos a Picos, lá no Piauí. Josimar Alves, a saudação muito amiga e cordial da Rede Vida. Gostaria de saber qual a mudança que o senhor faria na ordem política e econômica para ter uma justa aplicação dos tributos arrecadados, caso o senhor fosse o presidente. Excelente a pergunta. Previmos nesse trabalho, 90 bilhões para 96. Foram entre 94 e 96. Vamos botar um número redondo, bonito. 95 bilhões de dólares. O senhor sabe para onde eles foram? Esses tributos todos, a tributação nacional, falando da nacional. Para onde foi tudo isso? Quase 20 foram para pagar juros. Eu tinha previsto 30, exagerei um pouquinho, foram 20. Mas vejam, senhor Josimar, para onde vai a tributação? A tributação é a receita. É a nossa receita. É a receita. O povo paga para que a ele volte. Não volta nada para ele. Como vai? Grande parte para pagar juros de dívida interna, para pagar amortizações de dívida interna, para pagar amortizações de dívida externa, para pagar uma série de coisas todas absolutamente falsas. São juridicamente válidas, que foram montadas através de uma armadilha, mas são absolutamente são insuportáveis, são vergonhosas. Então, como se pode fazer? Rompendo com toda essa estrutura, senhor Josimar. Rompendo com tudo que eles têm, com o sistema financeiro internacional, do qual o sistema financeiro nacional é braço. Tribuna Independente, ao vivo. Agora a pergunta vem de Brasília. É do Distrito Federal, inclusive é o deputado distrital Odilon Aires. Muito obrigado, Odilon Aires Cavalcante, pela sua participação. Doutor Enéas, como o senhor avalia o programa Bolsa Escola, quando nem escola temos e o Brasil registra o maior índice de desemprego já alcançado no país? A questão que o senhor apresenta, senhor deputado Odilon, é tão válida quanto qualquer outra, só que isso é uma consequência, não é causa. Perdoe-me o senhor, mas a falta de dinheiro para toda a educação, para todo o sistema de saúde, para a estrada de ferro, a falta decorre de um dinheiro ser mal utilizado. Esse é o problema. Na medida em que essas medidas de que se está falando aqui forem tomadas, na medida que se mude o modelo de desenvolvimento e na medida em que se corte, se pare com essa sangria, haverá dinheiro para tudo. Essa é a questão. Tribuna Independente ao vivo. Antes aqui, eu tenho que atender São Paulo, São Paulo, capital, Walter Ferreira. Obrigado, Walter. Doutor Enéas, qual é o nome do minério que o senhor citou num debate com o Lula, que existe no norte do país, porque o senhor considera esse minério estratégico? O Walter Ferreira de São Paulo. Senhor Walter, eu já falei de muitos minérios, eu falei de nióbio, de quartos, de montes. Naquela ocasião a que o senhor se refere, eu perguntei para o candidato qual era a posição dele em relação à bauxita refratária. Uma vez que nós, Suriname, China, 4 países, nós somos detentores do monopólio mundial da bauxita refratária. E trabalhar com ela é extremamente fácil, muito mais fácil do que com a outra bauxita. E como nós somos detentores, eu perguntei qual era a política dele. Porque nós não poderíamos continuar mandando para o exterior, não poderemos, como fazemos. Nós vendemos, por exemplo, a outra bauxita, que é inferior a essa, praticamente, ou às vezes menos do que o preço de custo, subsidiando toda a energia elétrica lá de Tucuruí. Então, o que eu queria era que o candidato me respondesse exatamente aquilo que é fundamental para a nação, que é preciso dar um basta nisso. É preciso ter coragem de romper. É preciso chegar para os senhores alemães e dizer, escuta, o ferro nosso vai ser um preço tal, preço justo e não determinado por eles. Como agora a Vale do Rio Doce vai ser vendida e quem determina o preço é Merrill Lynch, uma consultora estrangeira. Chega de estarmos de joelhos no cenário internacional, essa é a questão. Por isso que eu disse isso. É estratégico, por isso que ele é fundamental para a economia nacional. E vai acabar, né? Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida. Hoje a presença do doutor Enéas Carneiro, presidente do PRONA. Pergunta ao vivo, questionamento ao vivo. Os amigos podem encaminhar perguntas pelo telefone 017-224-5556. Nós vamos fazer um breve intervalo. O doutor Enéas tem direito a um gole d'água. Nós já estaremos de volta.
Rede Vida de televisão está apresentando a Tribuna Independente ao vivo para todo o país, hoje com a presença do Dr. Enéas Carneiro, presidente do PRONA. O senhor acaba de ser contemplado aqui com a nossa charge do programa. É uma homenagem que é prestada pelo Dr. Emílio de São Paulo, o nosso caricaturista oficial da Tribuna Independente, fazendo aqui a sua manifestação. É um brinde que o senhor leva como presente do nosso amigo Dr. Emílio, pela participação na Tribuna Independente. Muito obrigado, doutor Emílio. Eu acho que a careca está muito parecida assim. Muito obrigado. Tribuna Independente ao vivo para todo o país. A pergunta agora será encaminhada pelo professor Dr. Vidal. Doutor Enéas, eu vou retomar aquela questão do Fabrício de Blumenau, a questão da globalização. A mídia em geral, a grande imprensa fala que o processo de globalização é irremediável, temos que nos enquadrar nessas regras, etc. E o que está acontecendo é que essa tal globalização está levando os povos à ruína. E eu gostaria de citar um editorial de primeira página de um dos mais importantes jornais do mundo, Le Monde Diplomatique, do mês de janeiro agora, no qual o editor-chefe, editorial de primeira, Inácio Ramonet, faz, além de muitos outros comentários, a seguinte análise. Diz que os regimes totalitários tradicionais, neste fim de século, estão sendo substituídos por outro totalitarismo chamado de regimes globalitários, baseados nos dogmas da globalização e no pensamento econômico único atual, que subordinam os direitos sociais dos cidadãos e abandonam aos mercados financeiros a direção total das atividades das sociedades dominadas. O fenômeno da mundialização quebra a coesão social, agrava a desigualdade econômica à medida que aumenta a supremacia dos mercados. Nessas condições, diz o doutor Inácio Ramonet, o editor-chefe Le Monde Diplomatique, nessas condições, a revolta é a obrigação dos cidadãos para recusar os inaceitáveis regimes globalitários, nova forma de totalitarismo. Não está na hora, diz o doutor Ramonet, na hora de um novo contrato social planetário? Excelente a pergunta. Quer dizer, o que o professor Bautista Vidal fez não foi nem pergunta dele. Ele aproveitou o trabalho e me faz a pergunta do Le Monde Diplomatique. É bom para os nossos telespectadores, só um pouquinho para eles, eu volto já para o senhor, perceberem que não é unânime essa história. Eles se comportam, aqueles senhores detentores do poder, com a imprensa, a grande imprensa toda, serva deles, curvada a eles, como se não tivesse saída. Portugal está seguindo, Itália, todos estão seguindo, no alto caminho. Eu digo para o senhor, professor, e o senhor me conhece, tudo se passa como se fôssemos, todos nós, uma manada de búfalos caminhando para o precipício. Se não, vejamos. O que aconteceu agora em 96? A dívida interna nossa aumentou, está, contando o Tesouro, Banco Central, sem entrar em detalhes técnicos, está em torno de 200 bilhões de dólares. Quase duplicou. A dívida externa está em 175 bilhões de dólares. Perdemos 5,5 entre importações e exportações. Perdemos 20, pouco mais de 20 bilhões na conta de serviço. Para onde vai isso? Aí eles privatizam os estatais. Com o que eles vão conseguir da nossa Vale do Rio Doce, eles pagam um mês, 2 de juros se pagarem, porque uma parte do dinheiro não é nem da nação. Isso é um crime, é uma patifaria explícita. Isso precisa ser dito. É preciso ter coragem para dizer isso. É preciso deixar de ficar de joelhos, entendeu? Viva um presidente de partido que expulsou alguns aí já hoje. Viva! Né? Quer dizer, a situação é terrível. Quando o senhor pergunta, a pergunta do Le Monde, que o senhor me transmitiu, não está na hora de um novo contrato? Está sim, professor Bautista Vidal. Está na hora de um novo contrato social. Está na hora de os países se levantarem, se porem de pé, dizerem basta isso. Estão caminhando para o precipício, todos eles. Todos. As transnacionais, esses monstros, com seus tentáculos, estão sugando recursos, como fizeram na África do Sul. Tem só buracos. Na Namíbia, tem nada, o povo reduzido à miséria, à escravidão. E vão fazer o mesmo com isso aqui, se o povo não se levantar. E o povo tem força para isso. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de televisão. Hoje a presença do Dr. Enéas Carneiro, presidente do PRONA, participando ao vivo e respondendo as perguntas enviadas pelos amigos de todo o país
O programa, portanto, é ao vivo. Pergunta será encaminhada agora pelo economista, professor Marcos Coimbra. Doutor Enéas, considerando o que foi discutido até agora, está em risco a sobrevivência do Brasil. As Forças Armadas são o braço armado do povo. Elas têm a missão constitucional de defender o patrimônio nacional. Por que elas não estão cumprindo a sua missão? A pergunta é seríssima do ilustre professor. Seríssima. Eu fui militar 8 anos com muito orgulho. Aprendi no Exército a noção de ordem, de disciplina, de respeito. Professor, as Forças Armadas estão desmanteladas. Os militares estão ganhando salários de fome, como, aliás, todos os trabalhadores do Brasil. E, à medida que se vai subindo em patente, a gente se sente mal de ver que existe uma falta de participação. Porque, imagine o senhor que suas excelências, os ministros militares, suas excelências, o ministro do Exército, Marinha, Aeronáutica, se reunissem e fossem ao presidente e dissessem: presidente, pelo amor de Deus, há um limite para isso. O Brasil está sendo destruído. É mentira que estamos entrando pelo mundo. Tudo isso é uma farsa. Então, quando você pergunta por quê, eu não sei responder. Não sei. Só sei que há um risco muito grande em tudo isso. Há um risco de haver uma ruptura. Porque as Forças Armadas sempre foram o baluarte da ordem e do amor à pátria. Porque antes de qualquer outra coisa, as Forças Armadas existem para defender não o governo, que é transitório, defender a pátria. O militar é um servo da pátria. E a pátria está correndo perigo. Tribuna Independente ao vivo, a pergunta agora será encaminhada pelo doutor Marcelo. Doutor Enéas, a nossa Constituição assegura a liberdade de imprensa. Nós bem sabemos que o ideal será que os veículos de comunicação social ajam com responsabilidade social. Baseado nestas premissas, como Vossa Excelência vê o problema da censura nos meios de comunicação? Doutor Marcelo, também é uma questão séria. Eu sempre disse, a imprensa tem que ser livre. Claro, não pode haver asfixia. Mas a desgraça brutal é que hoje existe uma asfixia. A imprensa só publica aquilo que interessa ao poder. A imprensa não mostra a destruição, o esfacelamento da nação brasileira. Então já existe a censura. Isso é que é pior. Ela não é livre. Ela é livre para apresentar tudo que não presta. Isso assim ela é livre. Quer dizer, então, quando o senhor pergunta qual é a nossa posição, é que ela deve ser livre, mas tem que ser responsável. É preciso que, num governo preocupado com a nação, que o órgão de comunicação seja apenado. Tem que existir uma lei de imprensa que faça com que ele não possa iludir a população. É assim que eu vejo. Tem um gaúcho aqui que quer apertar agora o nosso querido doutor Enéas Carneiro. Então, é do Rio Grande do Sul, de Três Cachoeiras, Enio Cardoso. Obrigado, Enio. Saudação muito carinhosa aos gaúchos. O que o senhor acha de cada estado brasileiro ter soberania, podendo fazer suas próprias leis? Como é o nome do rapaz? É Enio. Senhor Enio, de onde é? É Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Senhor Enio, com todo respeito ao senhor e ao seu estado, que eu gosto muito, eu gosto do Brasil todo e sou tratado com muito carinho na sua terra. Senhor Enio, lamentavelmente, o que o senhor está dizendo é reflexo, de novo, de uma má informação. Se nós fragmentarmos o nosso Brasil, nós faremos exatamente o que eles querem. Porque uma das maiores riquezas do nosso país é a sua unidade territorial. Nós devemos isso aos nossos antepassados, que criaram essa unidade extraordinária, unidade, inclusive, linguística. Senhor Enio, nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de segregação. O Brasil é um só. E não há mais tempo, estamos no fim do programa, as razões, se o senhor quiser, telefone para o nosso diretório, e nós discutiremos com o senhor, através de pessoas preparadas, as razões de sobra especial na sua terra, para que isso não aconteça. Mato Grosso, vem de Alta Floresta, Márcio Carvalho. Cordial abraço, Márcio. Muito obrigado pela sua participação, acompanhando a Tribuna Independente ao vivo hoje em Alta Floresta. Presidente, o que é necessário para derrubar essa hipocrisia política? Será que o comunismo de Marx é a solução na qual diz igualdade social para todos? Não, não, senhor Márcio, não é. A experiência histórica é o maior de todos os mestres. Não, não é. Aliás, o comunismo nem chegou a existir. Existiu o socialismo, a fase pré-comunista. Veja, senhor Márcio, a solução
é chegar ao poder. Não tem que ser eu, não. Eu ou qualquer indivíduo movido desses ideais. Um indivíduo comprometido com a nação, comprometido com o povo, e não com os interesses alienígenas. Quando isso ocorrer, o Brasil será a maior potência do planeta. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Sandoval Leonardo Júnior. Sandoval, um abraço carinhoso para você, obrigado também pela sua participação. Ele é pedagogo. Ele fez alguns comentários aqui, diz: hoje no país um técnico de panificação só precisa do primeiro grau, tendo uma renda mensal em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. E um professor em nosso estado não recebe mais de R$ 300. O que o senhor faria para resolver a situação da educação? De novo, a questão, senhor Sandoval, e o senhor como pedagogo sabe, é triste a crise, é triste o que está aí no terreno educacional. Mas isso, de novo, não é uma causa, é uma consequência. Não adianta fazer planos mirabolantes, levantar as teorias de Piaget, discutir os pontos de vista de Skinner, nada de Dewey, nada disso tem importância. E não tem importância porque a coisa fundamental é que o professor que vai dar aula tem que ser remunerado. Como é que um professor vai dar aula ganhando 200, 300 reais? Nem para comer. Ele está se afastando cada vez mais, cada vez mais. O senhor tem que valorizar. Como? Com recursos. Recursos há de sobra. Só que eles são desviados criminosamente, porém, oficialmente do país. Tribuna Independente, Rio Grande do Sul, Bagé. Antônio Albuquerque, saudação, querido. Gaúcho de Bagé. Sobre o endividamento da agricultura e pecuária que foi originário nos empréstimos do governo no setor financeiro. Qual a solução da produção primária que está quebrada, né? Senhor Antônio, a resposta é a mesma. Não há solução no modelo que aí está. Simplesmente isso. Tudo que o senhor ouve todo dia é falso, é mentiroso. Não há solução. Enquanto não houver ruptura com o sistema financeiro, não há solução. O senhor mesmo já disse, houve endividamento com juros altos, não tem solução. Bahia. Modelo. Bahia, Salvador. Emanuel Gonçalves da Silva, autor do livro Como Negociar Dívidas. Qual a opinião do senhor em relação ao maior lucro de todos os tempos, anunciado pelo Bradesco? Já foi dita a opinião aqui. O que existe, de fato, é um parasitismo espúrio, ilegítimo. O que existe é uma supervalorização do sistema financeiro. Veja que o nacional é um braço do outro. E em detrimento de toda e qualquer forma de atividade produtiva. Eu não tenho nada a acrescentar mais, não. O que o senhor lê nos jornais. Acre. Acre. Opa! De lá. Oba! É a terra natal do Dr. Enéas. É Cruzeiro do Sul quem participa do programa. O José... eu não entendi, José. Ediliano, eu não entendi muito bem, mas eu sei que é de Cruzeiro do Sul, lá no Acre, a terra natal do Dr. Enéas Carneiro. Estão vendendo tudo em nome da estabilização. Quando acabar as reservas, o que vai ser do Brasil? Teremos, como o senhor José, meu conterrâneo lá do Acre, quando acabar tudo, vender a Vale do Rio Doce, Petrobras, não tiver mais nada. Aí não tem mais nada, nada para vender. Aí nós estamos, como diz um colega nosso, o professor Adriano Benayon, doutor em economia, estaremos numa verdadeira economia de cemitério. Não há reclamação nenhuma. Estamos todos mortos. Na Tribuna Independente, a pergunta agora será encaminhada pelo Dr. Milton. Doutor Enéas, levando em consideração que o Prona, no município de São Paulo, foi a 5ª legenda mais votada, dentre 28 legendas que concorreram às últimas eleições municipais, levando em consideração que é a 4ª mais votada no estado de São Paulo, e teve a 3ª maior legenda para a presidência da República, na sua candidatura para 98, qual será o elemento que o senhor conta para viabilizar essa candidatura? Senhor Milton, o que o senhor Milton está dizendo para o nosso telespectador é aquilo de que os jornais não falam. Fazem pesquisa, presidente da República, eu não apareço. Se eu não existisse, eu sou imagem virtual. Coloco diversos nomes, pessoas ilustres, conhecidas da população. E eu não apareço. Eu não existo. E tive quase 5 milhões de votos falando 1 minuto na televisão. Senhor Milton, eu conto com uma coisa só, com um dom que Deus me deu de falar. Quando eu falo, graças a Deus, as pessoas ouvem. Graças a Deus. E conto com uma coisa que também é fundamental. Eu conto com a verdade. Enquanto o que eu disser, e aqueles que me cercam, disserem, for a verdade, a expressão pura daquilo que realmente acontece, nós temos esperança. Quando eu começar a mentir, eu não tenho esperança. Se o senhor perguntar com o que eu conto, conto com isso e com programas como este, de uma rede de televisão absolutamente independente, que não transmite o sexo explícito como notícia fundamental, que não destrói a formação dos jovens, que dá mensagens cristãs, que tenta recuperar os valores que a imprensa podre está destruindo. Enquanto houver alguns como esse, há esperança. Aqui é o que eu tenho a dizer ao senhor, eu conto com isso.
Vamos a Rondônia. Agora é Porto Velho, a capital de Rondônia, participando aqui com José Nunes. Como vamos reativar os carros de motor a álcool que só vendido para Brasil e Argentina? O senhor não acha mais interessante investir em algo que mais seja consumido em todo o planeta, agricultura? Deu para entender um pouco, né? Entendi, sim. Vamos lá. Claro que tem que investir em agricultura, porque nossa agricultura dá para o triplo do que nós somos e nós temos um terço passando fome. Então, claro que tem que investir em agricultura, não tem dúvida, investe em agricultura. Mas claro que é para se usarem os recursos naturais, eles têm que ser usados por quê? Porque é com eles que nós faremos a nossa independência. Enquanto nós importarmos formas energéticas lá de fora, alienígenas, nós estaremos... E também é outro problema que daqui a pouco não vai haver mais para ir para importar, vai acabar o petróleo. E aí sim, é por isso que eles estão tão preocupados com o Brasil. Então, que tem que investir em agricultura? Tem. Mas esse negócio de carro a álcool, tá vendo? Isso não quer dizer nada. Nós temos engenheiros técnicos de alto gabarito. É só chamá-los de volta. E faremos centenas de milhares de automóveis. E o diesel e todos os derivados do petróleo serão apenas uma coisa do passado. Tocantins, vem de Gurupi, Eduardo Oliveira Lopes. Ô, Eduardo, saudação muito carinhosa a você aí em Tocantins. Qual a sua opinião a respeito do ensino superior público gratuito? Concorda com as privatizações das universidades? Não. Senhor Eduardo de Gurupi, de Tocantins, não. A universidade é o centro de excelência que irradia conhecimento para a nação. Não se pode esperar que a universidade privada invista em projetos que darão resultado daqui a 5, 10 anos. Ela não tem tempo para isso. A empresa privada visa a lucro. Essa é a razão de ser dela, da sua existência. Então a universidade não pode ser privatizada. Tem que haver o ensino público. Que exista a universidade particular, problema nenhum. Ela pode existir à vontade. Nós vivemos em livre iniciativa. Agora, a universidade particular será melhor conosco, como já foi no passado. A escola pública que eu fiz era melhor e aprendi a falar e escrever corretamente na escola pública. Então, não, ela não tem que ser privatizada. Agora, a outra tem que existir, ela existe também, a outra não faz mal nenhum. E a nossa será a melhor, a pública. Vamos a São Paulo. Agora é Guarulhos quem participa da Tribuna Independente, ao vivo. O questionamento veio por fax, né? Joelson Sena Barbosa. Demorou um pouquinho, né? Mas nós tivemos aqui uma série de perguntas, mas é com satisfação que nós estamos atendendo a você, querido Sena Barbosa. Doutor Enéas, o que o senhor acha das privatizações que estão sendo feitas nas rodovias federais? O fenômeno é o mesmo. Deixa-se a rodovia ficar esburacada, não se investe nada dela. Começa a dizer que o serviço está o pior possível, a população fica indignada, é igual o que está acontecendo com o telefone. Aí a população vai repetir, tem que privatizar, tem que privatizar. Aí vende-se por um décimo, um valor menor ainda. E logo depois de privatizado, começa-se a cobrar pedágio. E aí, em pouco tempo, não interessa se é um mês, 2 meses, retira-se todo o capital e lucros fabulosos são transferidos. A resposta é essa. Não há por que ser privatizado. Doutor Enéas, eu ainda tenho uma sabatina intensa de colocações e eu quero comunicar, deixar registrado que todas as perguntas encaminhadas à Tribuna Independente, todas elas serão entregues ao término do programa ao doutor Enéas para que ele possa avaliar e dentro da possibilidade também possa encaminhar uma resposta a todos os amigos do Brasil que encaminharam as suas colocações para a Tribuna Independente, hoje, programa ao vivo. Eu quero deixar registrado o meu agradecimento pessoal ao doutor engenheiro, doutor em física, doutor Bautista Vidal. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Parabéns, muitas felicidades para o senhor. Eu quero também registrar os meus agradecimentos ao economista, ao professor Marcos Coimbra, que veio gentilmente ao programa de hoje fazer as suas perguntas. Muito obrigado, muita saúde. Eu quero saudar carinhosamente o advogado, o vereador, o doutor Marcelo Coutinho, pela gentileza em participar. Doutor Marcelo, muito obrigado, um grande abraço. E quero também cumprimentar o presidente do PRONA do Estado de São Paulo, doutor Milton Melf, pela presença. Melf. Muito obrigado, felicidades. Eu que agradeço. Pela gentileza. Quero convidar agora o doutor Enéas Carneiro, médico presidente nacional do PRONA, para que ocupe a Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de televisão para suas considerações finais. Doutor Enéas. Quanto tempo, doutor? O senhor tem o tempo que o senhor precisar. Não, mas me oriente-me, eu sou disciplinado. Quanto tempo? Para saber, quanto? O senhor tem até 3 minutos, tá bom, doutor? Tá bom, claro, tá bom demais. Eu estou extremamente cansado já. Senhores telespectadores, durante 1h30 nós estivemos aqui discutindo, e com a ênfase que é natural quando se trata dessas questões, ninguém está discutindo Conde Caruchinha, estivemos discutindo questões fundamentais para a nossa nação. Nossa, porque nós vivemos nela, nossa pátria. Mas são também fundamentais para outros países que estão caminhando para o abismo. Não existe governo que se preze, que possa ter o respeito dos seus cidadãos, que não dê pleno emprego para a população do país.
Não se pode imaginar governo se nós olhamos e vemos 10 milhões de desempregados e uma multidão de indivíduos em subemprego, economia informal. Não se pode pensar em governo se nós temos crianças abandonadas, como diz o meu amigo professor Bautista Vidal, o cérebro de uma criança dessas que está na rua vale mais do que milhões de computadores. É fundamental que nós tenhamos um governo preocupado realmente com a nação, com a população sofrida que aí está. Para isso, nós temos que mexer em tudo. É preciso uma mudança radical. Por exemplo, é preciso que haja o fortalecimento das Forças Armadas. É um absurdo que elas sejam lançadas à míngua. É um absurdo que um oficial tenha que morar numa favela. Já é absurdo que exista a favela. E muito mais que o oficial lá esteja. Vivendo junto com indivíduos, às vezes, lá, pessoas de bem, mas indivíduos, às vezes, que estão em plena marginalidade. As Forças Armadas têm que ter um contingente mínimo de 1 milhão de pessoas, de homens armados, treinados e capacitados para defender nossa pátria. E vamos parar com essa hipocrisia que não se precisa de Forças Armadas. Veja o que aconteceu recentemente com o Kuwait. Nossa meta fundamental é valorizar o que nós temos de melhor, que é o homem brasileiro. Essa coisa fundamental que é o ser humano que está sendo destruído. Vamos ampliar o nosso mercado interno. Vamos fazer como o Japão faz. Vamos fazer como a China faz. Vamos valorizar os nossos fatores de produção. Vamos valorizar essa quantidade gigantesca de energia que o Criador nos dá. Através do Sol que está aí perene. Sim, perene porque perde um grau de 4.000 em 4.000 anos. Vamos fazer com que a nossa nação seja e pode ser e tem tudo para ser, quando ela se livrar desses patifes que vem tirando todas as suas riquezas, que vem sugando tudo que ela tem e mandando para o exterior. Nós vamos fazer do nosso país a nação mais próspera, mais rica, mais solidária e mais feliz desse planeta. Muito obrigado, senhores. Ao término da Tribuna Independente, eu quero deixar registrado efetivamente os cumprimentos e a saudação muito carinhosa e amiga ao doutor Marcelo Coutinho, que representa o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, pelo trabalho dedicado que realiza. Doutor Marcelo, muito obrigado pela gentileza, por tudo que o senhor tem realizado, pelas comunicações do Brasil. Muito obrigado pela gentileza. De maneira democrática, aberta e franca, a Tribuna Independente tem procurado oferecer à comunidade brasileira temas diversos, com o objetivo de esclarecer, de informar, de debater a realidade nacional. Os agradecimentos ao Dr. Enéas, presidente do PRONA, pela presença hoje na Tribuna Independente. Rede Vida de Televisão, o canal da família. Rede Vida de Televisão, o canal da família. Em Uberlândia, Minas Gerais, canal 26.